Galera, vamos lá, vamos começar hoje a tratar sobre as sociedades do Antigo Oriente Próximo, né? Um nomezinho bem bonito para eu abrir logo minha aula e falar esse nome Oriente Próximo. Em outras palavras, vamos estudar hoje os povos do Egito e os povos que disputavam posses de terras férteis no território que os gregos então chamavam de Mesopotâmia. Bem, que povos são esses? Hoje essa região ela fica mais ou menos onde está o Irã, o Iraque, a Palestina, aquele lugar onde tem muita guerra, onde tem muito conflito, né? Mas não pense que esses conflitos que nós temos nesse território hoje é coisa que tem há pouco tempo, porque foi os Estados Unidos que inventou, não, né? Logo com o início do período da Antiguidade, esses povos eles começaram a disputar terras férteis. Então essa região que esses povos viviam, né, era uma região chamada Crescente Fértil. Mas por que essa região se chamava Crescente Fértil? Bem, vamos identificar aqui no mapa, né? Eu não manjo muito de tecnologia, então a gente usa esse bagulho desse jeito mesmo, né? Aqui está a sociedade do Antigo Oriente Próximo, né? E perceba que tem o formato de uma lua crescente. Por isso que a galera aí chamava de Crescente Fértil. Essa região do Crescente Fértil, ela pega dois pontos extremamente importantes. Uma que vai do Egito, a região chamada Delta do Rio Nilo, até a região que fica entre dois rios, os rios Tigre e o rio Eufrates, né? No meio desses dois rios, que passavam assim, ficava a Mesopotâmia. E é justamente por isso que os gregos chamavam esta terra de Mesopotâmia, porque em grego se chamava meio de rios, ou seja, terra entre rios é a Mesopotâmia, né? E o que é que tem de gostoso aí? O que é que tem de tão saboroso aí que a galera brigava tanto? Petróleo? Não. Petróleo é hoje que os Estados Unidos anda tentando devorar todo esse petróleo que tem no subsolo daquela região. Hoje o Oriente Médio, que é assim que se chamam, é a região mais produtora de petróleo do mundo. Os Estados Unidos, o maior consumidor de petróleo do mundo. Daí nós entendemos as razões por que lá tem tanto conflito, né? Mas na época, ninguém nem sonhava em ter petróleo. Estamos aqui há mais de 5.000 anos antes de Cristo, né? O que tinha lá, então, era terra fértil, né? No meio de dois rios, tinha tipo um oásis. Toda essa terra fértil que tinha na Mesopotâmia, ela provocava ambição nos povos por ter o controle deste lugar. Ora, estamos em uma época que para o povo bastava a sobrevivência, né? Se para o povo bastava a sobrevivência, ter comida ainda significava ter poder. Ter terra fértil poderia acender o comércio, né? E tendo o comércio, poderia-se ter toda uma sociedade mais complexa que se garantia a existência de um Estado forte, né? Bom, mas antes da gente adentrar nos mínimos detalhes da Mesopotâmia, vamos primeiro entender as características de toda a sociedade do Antigo Oriente Próximo. Primeiro, esse termo Sociedade do Antigo Oriente Próximo, quem inventou foi um cabo metido a sabichão, um historiador marxista chamado Ciro Flammarion Cardoso, né? Ele que chama esses territórios aí de Antigo Oriente Próximo. Os povos da Mesopotâmia e os egípcios, eles tinham características em comum, né? Vamos lá. Primeiro, a base da economia dos povos da sociedade do Antigo Oriente Próximo era a agricultura. Como eu falei, eram povos agricultores. E a disputa por terras férteis era visando ter terras, né? Ter comida farta, sobrar, vender, negociar. Tinha uma galera aí que fazia parte da elite, que eram os comerciantes. Então, para eles era muito interessante ter o controle das terras férteis e a galera ter poder desfrutar de toda a estrutura de poder, né? Com essa terra fértil, com excedente, os caras negociavam e tal, né? Primeiro ponto que é necessário para a gente entender todas essas sociedades do Antigo Oriente Próximo,
né? É uma palavrinha difícil. Escola, eu concordo com vocês, viu? Escola é chata pra caralho, né, velho? Aprende cada nome difícil. Coisa que a gente fica assim aprendendo, né? No dia a dia, mas os caras chegam lá na escola, ficam inventando os nomes difíceis para dificultar a nossa vida de arrombar, viu? Mas, ó, é tudo fácil. Não é nada difícil. Modo de produção asiático. Talvez alguém que está aí me assistindo deve ter ouvido falar sobre o feudalismo. Sabe que o cara nascia servo, era servo até a morte porque era uma condição divina. Esse termo divino é a base, é uma palavrinha-chave para a gente compreender toda a cultura do povo das sociedades do Antigo Oriente Próximo, né? Bom, esse nome, né, para a gente compreender melhor, era uma estrutura onde não havia mobilidade social. Era aquela estrutura da sociedade dividida em pirâmide. Era uma estratificação social, né? Bom, a pirâmide que eu me refiro é o que nós chamamos de pirâmide social. O que é uma pirâmide social? Isso aqui. Ai, ajeita, tá bom. Oxe. Isso aqui. Quem está em cima, no meio ou embaixo nunca pode mover. Isso porque toda essa turma aí está atrelada a um pensamento onde os deuses, já que eles eram povos politeístas, acreditavam em vários deuses, eles garantiam toda a ordem social. A partir daí é que surge o conceito de Estado teocrático. Teocrático, mais outro nome difícil para arrombar com vocês. Teo vem de Deus, ou seja, Estado de Deus. O rei era rei não porque o povo quer, mas rei era rei porque era alguém abençoado por Deus para ser rei. Então, não havia possibilidade alguma de um servo ser abençoado por Deus e se tornar um rei. Lembre-se do poder do faraó. Naquele filme que você assistiu, que o pastor, o padre e pastor passou para você assistir, ou você também deve ter assistido na Record, sobre o povo de Moisés, o povo hebreu. Já já vamos tratar sobre essa questão do povo hebreu, né? Então, o Estado teocrático seria o quê? As plantas crescem, há fertilidade na terra, porque determinado Deus encarnou no rei. Porque determinado Deus, no caso dos egípcios, encarnou no faraó. Deus, ou melhor, o rei é a encarnação de um Deus. Isso é Estado teocrático. Olha uma sugestão para você botar o nome do seu filho aí, teocrático. Tem coragem, velho, de botar o nome teocrático no seu filho? Bom, entenderam esse bagulho aí, né? Agora a parada aqui é o seguinte, né? Temos aqui mais outra palavrinha difícil. Esses povos do Antigo Oriente Próximo, eles se organizavam em cidades-estado. Cada cidade era independente uma da outra, é como se cada cidade fosse um país. Por exemplo, no caso dos egípcios, haviam os nomos. Ou seja, nomos era como se fosse cidade, acabou, morreu, né? Só que depois vai acontecer uns bagulho aí, que depois vou explicar, que vai acabar os nomes. Então, cidade-estado era a forma de organização política que os povos do Antigo Oriente Próximo se organizavam, né? Nós temos aqui também, por fim, né? Por fim, nós temos aqui, vamos lá, um resumo breve. Né? Nós temos aqui um resumo breve, vamos lá. Estado teocrático, aquele estado onde o rei é rei porque governa, comanda por vontade de Deus. Né? Estado-estado, uma sociedade independente como se fosse um país, com total autonomia política e administrativa, usando um nome difícil. Né? Os povos eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, havia uma divisão social estratificada, baseada no modo de produção asiático. Rei nunca era servo, servo nunca era rei. Lembre-se, todas as relações econômicas dos povos do Antigo Oriente Próximo era encadeada a partir dessas relações sociais. Escravidão existia sim, só que a escravidão não seria a essência dos povos que viviam sob o modo de produção asiático. Toda a essência era a relação entre servos, funcionários públicos, sacerdotes, nobreza e rei, né? No caso dos egípcios, o faraó. Né? A base econômica do modo de produção asiático era na agricultura. Os escravos não eram maioria, a maioria eram servos. Os servos trabalhavam na terra e
eram camponeses, e os escravos, eles geralmente trabalhavam em serviço que arrombava com cabra, né? Era, no caso, trabalho na pedreira, trabalho em obras públicas, seria um trabalho mais arriscado e mais duro, né? Bom, então é isso. Essas são as características dos povos do Antigo Oriente Próximo. Vamos entrar agora rapidamente aqui sobre a Mesopotâmia, né? Bem, a Mesopotâmia, ela era um território, como eu disse a vocês, muito disputado pelos povos da região, e não foi uma região que viveu um povo só. Primeiro ponto, por que é importante a gente estudar a Mesopotâmia? Bom, vejam, a gente ouve falar em leis, o primeiro código de leis surge na Mesopotâmia. Eu acredito que eu estou falando aqui com vocês e vocês devem saber ler, saber escrever, né? As primeiras formas escritas já encontradas pelos arqueólogos foram descobertas na Mesopotâmia. Eram escritas que eles chamavam de ideogramas, né? Esses ideogramas são o quê? Ideogramas, pô, era bom se a gente escrevesse em ideograma, viu? Porque, veja, repare, olha que negócio fácil. Já pensou se você fosse para a escola para aprender símbolos, ideias? Venha cá, você acha o quê? Qual era mais fácil você estudar, aprender a se alfabetizar? Através de símbolos ou escrita, som? Claro, velho. O que é que você acha? Você pensa aí e me diga depois, né? Ideogramas, então, era uma forma de escrita chamada especificamente para os egípcios e para os povos da Mesopotâmia, hieróglifos, né? Eram escritas simbólicas. Então foi isso que, a partir daí é que se foram desenvolvendo outras formas de escrita. Só lembrando, a escrita nossa ocidental, a influência direta e mais próxima é a escrita fenícia, né? O alfabeto fenício era um alfabeto baseado em sons, né? Bom, beleza aí. Outra coisa, a gente ouve falar muito em religiosidade no povo hebreu, a gente ouve falar sobre o Êxodo, que era o livro bíblico que significava o momento, que ele relata o momento que os povos hebreus foram maltratados pelo faraó e fugiram daí, né? Tudo isso se passa nessa sociedade do Antigo Oriente Próximo. Nós temos também, a gente ouve falar sobre a Torre de Babel, né? Isso também ocorre nessa região da Mesopotâmia. Bom, vamos lá. Vamos começar especificamente no próximo vídeo sobre os povos. As características específicas dos povos da Mesopotâmia e dos egípcios, né? Vamos lá, na próxima aula, na aula 2 desse mesmo vídeo, nós vamos poder acompanhar especificamente sobre os povos da Mesopotâmia e do Egito, beleza?